Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Estou me sentindo bastante desmotivado em relação ao desempenho recente do atleta, que veste a camisa 77, a quem sempre defendi por aqui. É fundamental mencionar que este conteúdo mantém o padrão de qualidade que costuma ter. Vamos discutir o desempenho do jogador. É evidente que ele não corre risco de perder o cargo, pois a diretoria não está considerando a dispensa dele neste momento, especialmente após a vitória no Campeonato Paulista. Além disso, a intenção é mantê-lo até pelo menos a metade do ano, já que há planos de trazer novos reforços para oferecer suporte. Acreditasse que seria injusto dispensá-lo logo após um título que o clube não conquistava há 6 anos, mesmo com as diversas contratações realizadas. Portanto, não se pode esperar que, caso a equipe perca para o próximo oponente, ele seja demitido. Penso que o time não irá perder, considerando que o adversário costuma ter um histórico de derrotas diante de nós, mas mesmo que isso aconteça, a demissão não será cogitada. O que se observa agora é uma divisão no grupo. O elenco está com opiniões variadas sobre o trabalho do treinador. Existem atletas que não estão jogando e essa situação precisa ser examinada. Creio que o clube não corre risco de rebaixamento, uma vez que o próximo adversário geralmente não consegue obter vitórias contra nós, mas mesmo que houvesse uma derrota, o rebaixamento não seria uma preocupação. A situação é de fato relacionada ao grupo, que apresenta divisões quanto ao trabalho do técnico. Alguns jogadores, principalmente aqueles que não estão tendo oportunidades, estão insatisfeitos com a maneira como o profissional conduz o time. Além disso, existem aqueles que não têm uma boa relação com ele, mas isso não significa que o grupo esteja completamente dividido ou que o treinador esteja em perigo. Na verdade, o grupo não está fragmentado e o técnico não está sob risco. É iminente, portanto, essa perspectiva não deve se concretizar. Eu desejaria que as circunstâncias fossem diferentes. Honestamente, não vejo o treinador como uma figura muito forte, mas no momento é a pessoa que temos à frente do clube. Precisamos aceitar que ele seguirá como treinador por enquanto. Quanto ao atleta, soube que ele sofreu uma luxação no ombro e levará cerca de 2 semanas para se recuperar. Para ser sincero, não perguntei à fonte se esse tempo é contado desde a lesão ou de agora, mas para termos uma expectativa, podemos considerar no mínimo 15 dias. Isso indica que ele não estará disponível esta semana e provavelmente também não jogará na próxima. Fiquei bastante decepcionado com essa situação, pois sei que lesões são imprevistos que podem acontecer com qualquer jogador. Observando outro atleta que continua em campo mesmo sentindo dor, é frustrante esperar mais do que o jogador pode realmente oferecer. Ele é alguém que de fato parece trazer má sorte, mas não na conotação positiva que muitos costumam atribuir. Quando falamos que alguém é zica, geralmente nos referimos a algo negativo. Portanto, oficialmente estou cansado de defender esse atleta. Não se trata apenas de má sorte, como muitos comentam hoje em dia. Este atleta realmente é o retrato da infelicidade, a verdadeira definição dessa expressão. Antigamente, quando se falava de má sorte, isso tinha uma conotação negativa, e para ser sincero, cansei de defendê-lo. Eu tinha expectativas em relação a ele, mas honestamente desisti. Não pretendo mais pedir sua inclusão na equipe ou oferecer apoio. Percebo que sua condição de saúde não está boa e soube que pode precisar de cirurgia. O que a comissão técnica entendeu sobre ele em interações com outros jogadores mostrou que não houve comunicação direta comigo, mas uma fonte confiável me informou que ele deve retornar na semana que vem. Ele ficou afastado por 2 semanas, devido à lesão, então começamos a contar a partir desse ponto. Assim ele deve estar à disposição na próxima semana. O programa ao vivo é interessante por esse motivo, pois conseguimos fazer atualizações em tempo real, o que é bastante positivo. Acredito que se ele se empenhasse, poderia competir, mas infelizmente a lesão aconteceu e agora precisamos aguardar para ver como se dará seu retorno. O delicado é que ele pode voltar junto com outro jogador, o que gera preocupação, pois qual é a real vantagem de ter esse atleta de volta neste momento?
Foi comentado que ele é semelhante a um novo jogador famoso e realmente parece considerando que é mais jovem. De certa forma, me desanimei com ele. Nesse período, criamos muitas expectativas e reivindiquei várias vezes sua escalação. E durante a ausência do outro atleta para tratamento, ele poderia ter se destacado. Busquei informações com um especialista em estatísticas que é realmente entusiasta de números e é simples conseguir esses dados com ele. Ele não tem fim, poderia ter se destacado. Pedi as informações a um amigo que compartilha o mesmo interesse, porque não dá trabalho por isso, sempre busco os dados com ele. Ele é tão minucioso que rapidamente me enviou a trajetória desse jogador. No ano de 2024, ele participou de 45 jogos pelo Corinthians, marcando 4 gols e 5 assistências, o que não foi tão ruim em termos de contribuição. Ele foi titular em 18 dessas partidas, mas isso me leva a refletir por que menciono isso. Porque ele tem um custo elevado e entre os 45 jogos, apenas 18 foram como titular, o que é bastante reduzido. No ano de 2025, ele atuou em 13 jogos e a situação começou a complicar-se. Desses, somente 10 foram como titular e conseguiu marcar 2 gols. Ele participou de competições distintas e o Corinthians teve um total de 25 partidas na temporada, o que significa que esteve presente em 52% dos jogos, mas jogou os 90 minutos apenas em 2 ocasiões. O treinador frequentemente opta por substituí-lo e isso se deve ao fato de seu desempenho não ser satisfatório. Em 2024, o Corinthians disputou 72 jogos na temporada e ele participou de 62,5%. Vale lembrar que dos 45 jogos de 2024, ele foi titular em 18 e dos 13 jogos de 2025, titular em 10. Será que ele poderia ter mais chances se esforçasse mais? Este atleta realmente me decepciona e o Corinthians parece ter formado um elenco envelhecido que já tem um prazo de validade. A diretoria percebe isso e precisará fazer contratações no meio do ano para reduzir a idade média do time. Estou em sintonia com muitos torcedores que se sentem frustrados com o desempenho dele, especialmente porque em várias partidas não atuou na posição correta. Isso é um fato visto que ele sempre jogou pelo lado esquerdo do esquema. É fundamental levar em consideração a diminuição da faixa etária do time e a insatisfação é claramente percebida. O problema surge quando em várias partidas o desempenho não ocorreu na posição esperada e isso é um fato. A inserção em um esquema tático específico deve ser avaliada. A frustração em relação a esse atleta se tornou evidente especialmente após as expectativas que foram criadas. Para muitos, as esperanças eram elevadas levando em conta o valor investido. Desde o começo, críticas foram feitas quanto à intensidade e ao tempo necessário para se adaptar ao grupo. Algumas dessas observações provocaram até comentários sarcásticos, mas isso ainda está presente na memória. Por essa razão, a decepção não se configurou como tão intensa, pois não havia grandes expectativas a respeito. Contudo, esperase que o atleta mostre um desempenho mais condizente com o valor do seu contrato, e isso é inegável. Quanto mais alto, o salário maior a exigência. Existe a crença de que ele poderia apresentar um rendimento superior. Dessa forma, em relação a esse atleta, a defesa já se esgotou. Não se está dizendo que ele não possui potencial para ter sucesso, apenas que não há mais ânimo para justificar suas atuações. Para muitos, já é tempo de ele brilhar, mas as apresentações têm ficado aquém do esperado. Algo inédito é a possibilidade de um treinador escalá-lo em uma função diferente que poderia se ajustar melhor ao seu estilo. Outras alternativas foram avaliadas, mas essa nunca foi considerada. Ao invés de outras escolhas, essa poderia ter sido a solução. Isso não ocorreu devido à natureza distinta da atuação dos atacantes, que não permitiu adaptações nas suas funções. A crítica à posição em que ele tem jogado é totalmente pertinente, pois não é a mais apropriada para seu desempenho. Portanto, isso realmente complica a situação? A dinâmica das partidas muda e a dificuldade de adaptação a um estilo de jogo posicional é clara. A crítica à presença em uma posição específica continua, pois ali não se desempenha o papel desejado. Isso realmente não apresenta resultados? O que decepciona é a performance. Por exemplo,
Considere um objeto que ilustra bem um ponto, uma jarra que é bonita e funcional. Se algo ocorrer como deixá-la cair, ela pode se quebrar. E se a situação não se alterar, as dificuldades se tornam evidentes. É uma realidade bastante distinta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem causado grande agitação. O volante colombiano Richard Rios, atualmente no Palmeiras, poderia estar de saída para o Corinthians. Embora o mercado de transferência seja sempre marcado por especulações e notícias que se espalham rapidamente, este possível movimento envolve uma trama ainda mais intrigante. Afinal, Rios é uma das peças-chave do Verdão e sua possível mudança para um rival desperta não apenas curiosidade, mas também uma enorme expectativa. Como será que esse negócio pode impactar o futebol paulista e as relações entre essas duas grandes forças? O colombiano chegou ao Palmeiras em 2023 e, desde então, tem sido uma das figuras centrais no elenco. Sua estreia foi marcada por altos e baixos, mas com o tempo, Rios conquistou o seu espaço, tornando-se uma presença constante no meio de campo. A cada jogo, seu poder de marcação e a habilidade para distribuir o jogo começaram a se destacar, principalmente em competições como o Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Palmeiras ampliou seu vínculo e adquiriu mais parte de seus direitos econômicos, o que demonstrava a confiança da diretoria na capacidade do jogador. Mas será que ele estaria disposto a seguir para um novo desafio em um rival de peso como o Corinthians? O Corinthians, por sua vez, tem demonstrado interesse em reforçar seu elenco para as próximas temporadas, e o nome de Rios surgiu como uma possível solução para a volância, setor que tem sido criticado por falta de alternativas de peso. O time alvinegro está em busca de jogadores que possam agregar qualidade e experiência, e o colombiano, com sua consistência e jogo de toque refinado, se encaixaria perfeitamente nos planos do técnico. No entanto, essa negociação não seria simples, já que o Palmeiras tem interesse em manter Rios por mais tempo, especialmente após a renovação de contrato que o manteria no clube até 2028. A possível transferência de Rios para o Corinthians, se concretizada, causaria um grande rebuliço no futebol paulista. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians é histórica, e esse movimento de um atleta que é ídolo em um time para o maior rival certamente teria um peso emocional para a torcida alviverde. Para a Fiel, seria uma vitória considerável no campo das negociações, uma vez que traria um jogador de alto nível para reforçar o setor que, embora tenha bons nomes, ainda busca maior estabilidade. A pergunta que fica no ar é: seria Rios capaz de deixar o Palmeiras, onde construiu uma trajetória sólida, para enfrentar o desafio de conquistar novos títulos no Corinthians? E então, o que pensar desse rumor? Como todo grande movimento no futebol, as surpresas e os rumores estão sempre presentes. O nome de Richard Rios é, sem dúvida, uma das opções mais comentadas no mercado. Mas para que o Corinthians consiga concretizar essa transferência, precisará não só do aval de Rios, mas também de uma negociação bem-sucedida com o Palmeiras. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas quem acompanha o futebol sabe que a qualquer momento o cenário pode mudar. O futuro de Rios, pelo menos no Brasil, promete ser ainda mais interessante. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!